Olha agora. Então sejam bem-vindos a mais um Rounds da Unirádio. Tamo junto. Deixa eu dividir a tela com vocês aqui, por dois casos que a gente recebeu. Deixa eu ver como que eu consigo fazer aqui. E aí, tá mostrando? Uhum. Em que modo? Modo Tá, apresentação? tá a tela cheia, é. Então é isso. Ó, esse é um caso que a Marília mandou pra gente. Felino SRD macho de 1 ano, tórax, a região a ser radiografada, porque ele apresenta salivação, como se estivesse engasgado. Então, na verdade, botaram um tórax, mas é tórax e pescoço, né, Mara? Foi mais um pescoço. Mais pescoço, é. Um clássico. Também tinha tosse também, então tórax talvez tinha a ver também. E presença de corpo estranho era suspeita. Vamos lá. Essa é a radiografia enviada para a gente. Então, essa é a lateral. Eu não sei se é esquerda ou direita, né? Mas a técnica tá bonita, pegou bastante do crânio, né? Ficou bonito. É muito massa a raio-x de cara de gato, né? Ele tá com alguma focinheira, eu acho. Ai, eu tô lembrando da moça do... Olha, um Bull Terrier! É. Ai, meu santo, né? Pessoal lá da dança querendo falar que é um Bull Terrier, mas tudo bem. Meu Deus. É uma pessoa nada a ver falando, mas tudo bem. Tá, aqui vocês conseguem ver alguma coisa nessa imagem? Bem difícil, né? Vou passar para a próxima, pode ser? Uhum. Essa tá bem esticadinha. Essa é mais cervical mesmo. O que a gente observa nessa aqui? Tem um pouquinho de conteúdo gasoso, né, no esôfago. O esôfago tem um pouquinho de conteúdo gasoso, né? Vocês conseguem ver meu mouse? Aham. Tá. E a orofaringe aqui, bastante ar também, né? As bulas timpânicas parecem ok. Não tem pacificação, alteração óssea. Gato de apenas 1 ano também, né? Esses dias vieram me perguntar, esses dias não, hoje vieram me perguntar, você sabe por que o espaço entre C2 e C3 é reduzido em relação aos outros? Aí eu fiquei assim, não tem nada a ver com esse caso, mas eu nunca tinha ouvido falar isso, você já tinha ouvido? Eu, de cabeça, eu não sei. Eu tenho um caderninho de cola que eu até uma vez fiz um resuminho do... Acho que do Troll, que ele falava alguma coisa de relação de quais espaços são fisiologicamente menores, mas de cabeça eu não lembro se ele falava desse É o espaço. C7T1 e a anticlinal. Eu só lembro desses também. São Não esses? lembro de... Né? Então, assim, eu já vi board certified radiologist, né? Radiologista board certified falando isso. É C1 e anticlinal. Então, eu acho que esse espaço que, na verdade, até me chama a atenção, ele é reduzidinho mesmo, né? Mas, na verdade, se vai olhar em Atlas, parece mesmo. Eu já percebi isso laudando outros exames. É, né? Não sei se é porque alguma coisa com o Atlas, mas foi uma boa pergunta. Né? Foi uma coisinha diferente. Será que é porque tem o primeiro disco aqui? Talvez ele seja menor em relação aos outros. Pela conformação da vértebra, que é bem Pela diferente uma da conformação outra. Interessante. Não tem nada a ver com esse caso, né? Mas fica É essa... verdade. Tá, e outra coisa que me chamou a atenção é que esse exame não veio com AVD, né, Mar? Não. Então, radiologia, teleradiologia, what you see is what you get. O que está na tua frente é o que tu tem, acabou. Cuidado. Não tem como brincar, não tem flexibilidade, tu tem que se virar nos 30. Tá, isso impede que a gente dê uma resposta para ele? Não, né? Ah, eu já vi pessoas assim, tá muito rotado, tá feio, a técnica tá ruim, eu não vou laudar. Eu acho que em alguns casos, realmente, você não consegue extrair informação nenhuma de um raio-x muito ruim ou mal posicionado. Mas isso, em alguns casos, dependendo do grau, né, que isso está acontecendo, tem casos que você consegue dar uma resposta para ele. Então, eu acho que nesses rounds que a gente está fazendo hoje, são dois casos muito similares, o caso da Dai e o caso da Marília, vocês vão ver que
falta informação no exame, mas a gente tem que dar a resposta com o que a gente tem. Então, Mar, o que te chamou a atenção nessa radiografia aqui? Me pareceu que o palato mole está prolongado e a porção mais caudal dele parece espessa, parece que forma uma área mais arredondada ali na porção mais caudal e está mais caudal e dorsal a epiglote do que deveria ser. Foi o que eu achei, assim, olhando. Até um prolongamento de palato, quase se fosse um braquicefálico, né? Isso, é. E a ATM tá bonitinha, o resto tá ok, a clavícula, massa. Então vamos para a tua descrição, Mar. Aqui é a tua description. Eu adoro os laudos da Marília, gosto todos de vocês, tá? Mas a Marília, ela tem, não sei, parece que ela bota carinho nas palavras. Eu conheço a Marília, né? A Mari bota carinho em tudo que ela faz. Ah, meu Deus, que bonito. Bem com a voz. Eu fico pensando ela falando, né? Radiografia em projeção lateral. Foram realizadas. Legal. Área morfa de opacidade de tecidos moles junto ao aspecto caudal do palato mole. Sugerindo espessamento e prolongamento. Ah, calma aí, que eu estou gravando a tela, gente. Não sei como é que está aparecendo, mas eu vou botar vocês de canto aqui. Tá. Sugerindo espessamento e prolongamento do mesmo, estendendo-se dorso caudalmente a epiglote. Conteúdo gasoso no esôfago cervical torácico, sem dilatação evidente. Traqueia apresenta calibre luminal e trajetos preservados. Porções cardiopulmonares e estruturas musculoesqueléticas visibilizadas no estudo dentro da normalidade. Ó, aqui, Marília. Repetir visibilizadas. Tá bom. Acontece, alguns errinhos de português podem acontecer. Passam. Imagem sugere prolongamento do palato, sendo palatite e massa palatina, diagnósticos diferenciais importantes. Aerofagia em associação, sugere-se. Aqui, quando passei pelo PowerPoint, eu não mudei, mas eu vou aproveitar aqui para a gente fazer aquela coisa aí, ó. Ih, gente, peraí. Vamos lá. Má, interessante que eu acompanhei os laudos da Alison e ela, acho que postou uns 3 casos seguidos de orofaringe, de laringe, falando desses casos aí, achei bem legal, tá? E eu vi a descrição dela, não sei se tu recebeu esses exames. Não, na verdade está falhando sempre a recepção dos e-mails dela, não estou mais recebendo, faz um bom tempo. Já eu esqueço de acompanhar. Foram os casos mais recentes dela. Então, assim, ó, vamos mudar já isso aqui. Tá? E o que eu vi na descrição dela? Quando eu coloco assim, a área amorfa de opacidade de tecidos moles, me vem à cabeça um nódulo, uma massa, né? Então, o que eu coloco, o que eu vi ela colocar que eu concordei também? Então, assim, ó. Direto. Direto. Ou assim, né? E aqui ele tá um pouco também prolongado. Sim. Eu normalmente, quando é braquicefálico, eu descrevo só espessamento e prolongamento. Mas como era um gato, eu fiquei, meu Deus, como que eu vou descrever isso? Eu tenho dúvida se a gente pode usar caudal aqui ou a gente usa boral. Que já é o início ali, né? Eu não sei também. Então, eu colocaria assim, a edema e prolongamento de aspecto laboral do palato mole, sugerindo espessamento dos mesmos. Tá? O que tu acha? Sim, fica ótimo. Talvez aqui, ó, sugerindo espessamento. Eu acho que seria legal deixar essa parte. O palato mole se estende.
a, a epiglote, o próximo epigote, né? Uhum. Não sei nem se precisa, porque já está se falando que está Porque já prolongado. disse que está prolongado, né? Então, Uhum. talvez, Nem precisaria, né? é uma sugestão, né? Tipo, Sim, fica mais resumido. fica mais resumido, eu não sei. Fica mais direto ao ponto também e Sim. mais claro, né? Uhum. Porque eu gosto desse termo área amorfa, área, quando eu não sei o que é. Uhum. E aí ele parece realmente ele, né? E assim, tu coloca na tua impressão que pode ter uma massa, né? Uhum. Então tá tudo certo. Beleza? O que tu Beleza. acha, Dai? Poderia ser um pólipo? Nunca vi ali, né? O pólipo ele Poderia. costuma ser da nasofaringe, né? Pois é, mas sei lá. Eu vi de diferenciais para massa palatina como mais comum granuloma, pólipo e neoplasia. Neoplasia X. Então tu poderia botar aqui, né? Daria para botar, né? Sendo um gato jovem, pólipo seria um bom diferencial, né? Pensando agora. Eu acho que esse pólipo não tá tão fora, mas Mas eu também nunca vi. ele tem outras características. Então, hoje, curiosamente, Dai, o caso da Alison hoje, Vou olhar é lá. um pólipo. Onde que Na bula timpânica. eu não sigo essa mulher aí. É o Vet Radiology, veterinário radiólogo. Ela... Bom, te falei já para seguir na primeira semana de recurso, né, Dai? Ah, eu acho que você adicionou no meu Instagram. Só que eu não sei ver qual que é, então eu vou ver. Dai, tu recebe por e-mail, mas tudo bem. Tá? Como vai ter gente assistindo a gente, tá? Fica a dica aqui, ó. É Veterinary Radiology. Eu estou recebendo no meu e-mail pessoal? Isso, você cadastra lá e recebe os casos lá. Eu não estou recebendo faz um tempo, mas acho que deve ter feito alguma coisa errada lá. Mas tá nos meus favoritos, eu entro lá quando... Só que eu tenho esquecido. E hoje foi um caso bem interessante de pólipo. Vocês veem que é um pouquinho diferente. Costuma ser, Nasofaringe, daí? né? Mas eu acho que legal. E aqui a sugestão, faringolaringoscopia para melhor avaliação de paro, tá ótimo, tá? Aerofagia em associação, se quiser esmiuçar, né, indicando esforços expiratórios, mas, tipo, não precisa, né? Só uma coisa que eu acho aqui, eu acho bacana colocar aqui estudo ortogonal. Ah, sim, do tórax até, né? Porque era um... Tórax, Uhum. como tem tosse, né? Sim. E região cervical também são indicados. Uhum. A gente sempre tem que fazer isso, não adianta. Precisa, E né? a gente esquece porque a gente não quer ser tipo chato, né? Sim, Pô, faz o ortogonal, mas a gente sabe que, pô, o paciente precisa, estava né? mal e tal, então a gente quer ser querido, mas tem que respeitar a reincidência ortogonal, acho que é o mínimo, né? Sim, com E muito bem certeza. aqui, pô, achei massa pra caramba quando tu botou um artigo, apesar de não ser recente, mas Eu vi que é um artigo de base, assim, da eu doença. gosto disso, né? E esse artigo aí, ele é mais em pacientes mais não tão jovens, né? Esse o quê? O artigo, tipo, Ele é bem geral da doença, assim. Daí ele cita desde a apresentação clínica. É um clássico da doença, né? Uhum. Massa. Eu acho que tá ótimo, né, Mato? Foi bem clara, tu extraiu leite de pedra nessas radiografias, porque estavam difíceis, o foco não estava tão bem ali, não tem ortogonal. E uma coisa que eu reparo agora, que os meus laudos eles estão meio que invertendo. A sessão de comentários está ficando, às vezes, até mais curta do que a impressão. Do que a impressão. E eu gosto disso. Realmente a impressão é o mais importante. Os comentários estão ali só te fundamentando. Então, verdade. Eu vi já, e assim, eu acho que a gente tem que se basear quem está na nossa frente, né? A Alison, ela é colegiado também, americano, então, ir direto ao ponto faz bem, né? Sim,
Com Eu sei Foi que a de gente água. aprendeu, aí É. a gente aprendeu para descrever a imagem, porque a gente está vendo uma área, não sei o quê, mas a gente Edema é pode uma palavra que ultrapassar isso. Pois é, eu ia eu não questionar. costumo usar. Esse edema dá para usar nos braquicefálicos também, porque é o espessamento, é isso? É. Tá. Legal. Ou assim, ó, tu pode colocar assim, ó, o palato mole parece edemaciado, entendeu? Uhum. E Jogar prolongado as palavras no teu ali. aspecto caudal. Assim, se tu parece, é uma palavrinha, entendeu? Uhum. No seu aspecto aboral, tá? Por exemplo, é Uhum. outra forma de dizer a mesma coisa, Sim. tá? Ou aquele mais hardcore, né? Que é o que eu mais gosto, né? De assumir riscos. Claramente observamos. Voltou ali, Espessamento e prolongamento do palato. Ponto. deu uma emergência ali. Chegou uma moça aqui para querer saber umas informações que eu não tinha. Tá, Tudo bem. tá. Alguma dúvida nesse caso? Porque né, eu me ausentei. A AVD, você acha que o que ela poderia trazer Boa de pergunta, plus? eu esqueci de comentar. Alice, eu já vi casos que a lateral não conseguiu identificar o pólipo. E a VD sim. Nossa, Tá? Eu vou te passar. Lógico, isso estava na bula. Tá? Então, assim, o estudo ortogonal, principalmente assim, ele tem tosse. A gente tem que estudar esse tórax. sim, Às vezes pode ter uma coisa que na lateral não pegou. sim. Então, assim, Entendi. eu já Como vi uma cada coisa a caso. mais. Além disso, né? Porque nessa região de pauta acaba tendo muita sobreposição, né? Para palato, tudo bem, a lateral, sem dúvida, é a melhor. A Entendi. orofaringe, sem dúvida, né? Isso, inclusive, está nos materiais, assim. Mas a ortogonal sempre Para ter traz mais certeza que clareza, não principalmente no passou nada pólipo. despercebida, né? E a bula, por exemplo, se tivesse um pólipo, às vezes a ortogonal ali ia ajudar. Aham, Vou mandar o link para vocês do caso de hoje da Alison, para vocês verem, aham. tá? E eu achei legal, assim, algumas coisas que eu gostei bastante, ó. O laudo, ele tá por ordem de prioridade, né? Então, trazendo o que é mais importante lá em cima, indo direto ao ponto. A imagem sugere, né? A gente não tem como ter tanta certeza nesse caso, né? Prolongamento de palato, sendo palatite, massa palatina, Eu nem diagnóstico, sabia que existia dá palatite, os gente. diferenciais mais prováveis. E a aerofagia, tudo bem, né? Poderia estar aqui, ó, para não tirar o foco da impressão, Dá impressão. né? Tá Eu até bom. normalmente coloco em cima, não sei porquê. Gostaria, né? A gente está toda hora tentando se reinventar e tal, e às vezes, né? E é difícil, né, Mar? A gente ter o nosso laudo olhado por um olhar crítico, Sim. né? Como para a gente melhorar. Então, assim, Isso é as muito sugestões, lógico, laringoscopia nesse caso é o mais importante, né? Não tem corpo estranho, então, não tem sinais de corpo estranho. Isso poderia Daria estar para botar ali, né? escondido. Ausência. Isso é uma coisa que o pessoal bate muito na tecla. Os sinais, eu já boto às vezes direto aqui. No trato gastrointestinal eu sempre boto. Esse caso, na verdade, eu fiquei tão animada porque eu nunca tinha visto palatite em gato, prolongamento de palato em gato, nem ouvido falar de palatite em gato, só de palatite em equino. Daí eu tava conversando com a Elô, ela disse palatite. Eu disse, será, né? Nossa, eu nem sabia, gente. E daí disse que a gente viu o que acontece com o complexo gengivite estomatite. Daí a gente se animou e a metade das coisas. Mas é isso que é massa. Ir atrás, investigar, né? Ser meio... Meu caro Watson.
E é isso que faz Eu vou até diferencial. Eu não anotar sei se aqui. teve algum feedback desse caso, mano. Não, Tá, eu vou ligar é pra do quem, Vertus, né? tá? Para saber o que que deu. Uhum. Pô, tá show de bola. Eu gostei pra caramba. Eu acho que é isso aí, tá? Bem legal esse caso, hein? Bem legal. E assim, ó, a gente sempre vai bater nesses pontos, né? Na estrutura do laudo, nos melhores diferenciais, né? E responder a pergunta. Já na primeira frase, assim, pá, Sim. né? Uhum. Legal? Bom, no teu Mas, caso, Daiane. E o meu eu posso quero perguntar uma coisa? explicar antes. Eu botei esse caso justificando porque eu queria ver como é que você estava descrevendo as fraturas e as conclusões, e também para deixar dito que agora nos meus laudos eu já salvei aquela primeira frase ali que você coloca, porque antes eu botava lá do lado da incidência, né? Tá. Daí eu fui mudar e acabei esquecendo aquele laudo ali dizer que as incidências eu tinha avaliado. E agora nos meus modelinhos eu já implantei a frase que antigamente eu usava e estou retornando a usar na descrição do laudo. Massa, Dai. Posso Vai, só pode. tirar uma dúvida? No anterior, eu aqui no meu medigo, é, com relação a afirmar que não tem sinal indicativo de corpo estranho. E se tivesse, sei lá, uma coisa radiolucente agarrada ali? Tá. Eu também, quando eu não tenho clareza, eu coloco assim, ó. Radiopaco, né? Uhum. Tá? Vai que tem, sei lá, um fio. É... Inclusive, é isso, poderia ter sido induzido por, sei lá, mas quando eu não tenho muita clareza, eu boto radiopaco, Tá. Uhum. tá? É Nesses mais. casos, como tem aerofagia, daria para sugerir um exame esofágico, sei lá, para mais É, melhor avaliação? então, como. Então, assim, ó, é que as informações vêm quebradas, né? Uhum. Um gato que tem corpo transofágico, ele tem vômitos Uhum. profusos. Não tem nada, né, Tipo de... assim, direto tentando vomitar, né? Sim. Não tosse. Uhum. Então, eu acho que faz mais sentido pensar que realmente é uma coisa de trato respiratório superior, né? Uhum. Lógico, a gente tem que saber o que vai acontecer depois, né? Mas faz mais sentido. Eu vou atrás desse paciente depois, vou perguntar o que que deu, Uhum. tá? Eu acho que faz mais sentido também. É. E E assim, também, não era tanta aerofagia, não tinha, era só um pouco. É bem discreto. e também sugerir se ele não fez a faringo, porque não sei, em muitos casos eles não fazem. Mas se não fez, talvez até repetir uma lateral para. Ver se É, continua achado, né? exame controle sempre é bom, né? Mas eu acho assim, tudo bem, a gente pode indicar isso. Mas Não é o principal, não é né? o principal, vamos indicar o que é principal. Então, isso Não, aqui. sim, eu não digo nem indicar, tô falando nesse feedback que você vai ter. Ah, tá. Se eles não fizeram o exame que a Mari recomendou, para pelo menos fazer para a gente só ver se continua aquela imagem. Tá certo? Muito bom. Uhum. Bom, eu passo para vocês depois. Vamos para o próximo? Vamos. Eu gostei bastante, tá? Eu gosto de laudos curtos e quando a impressão tá quase igual aos comentários, eu acho legal. Uhum. Mostra que teve um raciocínio, né? Teve um poder de síntese. Tá bom? Muito legal. Vamos lá. Felino de 2 anos. Eu acho que é 1 ano, né? Não, é 2 anos. Tá? Esse é o caso 2 da DAI. Histórico clínico. Não está apoiando o membro pélvico esquerdo. Dor na palpação, sinal clínico. Suspeita de uma fratura de tíbia. Paciente relutante ao posicionamento. Tudo bem, né? Pô, não dá para posicionar um gato com fratura direito. Bom senso, né? Esse paciente tem que ter uma analgesia grande. Sedado até seria bom. Toda doença ortopédica, sedado é o ideal, né? Então, olha só o posicionamento que a gente recebeu, né, Dai? Sem julgamentos. Porque a gente que já foi para a rotina
fazer um raio-x de animal quebrado, assim, eles têm muita dor, né? Então, às vezes, Foi o melhor que eles conseguiram fazer. isso. Então, eu também não julgo, que eu já tive ali no campo de batalha. Né? E aí a gente olha e começa o radiologista sentado aqui na sua salinha com ar-condicionado, xingando o cara que está lá sendo mordido, esculachado pelo gato. Foi o que deu para fazer o gato todo quebrado. Então, assim, a gente gato não com pode dor, julgar essa coitado. situação, né? E outra, Tanto que eles nem fizeram as ortogonais, né? não deu, né? Mas tudo bem, a gente consegue ter uma resposta. Não é uma resposta que eu gostaria de dar, não é uma resposta 100%, né? Mas, eu vou até botar um pouquinho. Mas a gente consegue ver que a tíbia está fraturada. Beleza. Faz falta o estudo ortogonal nesse caso aqui? O que vocês acham? O que tu acha, Alice? Eu acho que talvez. Acho que tá quebrado. Tá. Mas todo ortogonal é importante para um radiologista. Sem dúvida. Pra onde que Faz tá falta. desviado, né? Eu acho que assim, ó. Faz. Eu acho que tem 2 pontos que a gente tem que considerar se faz falta ou não. Impacto terapêutico e impacto diagnóstico. Eles conseguiram fazer 2 incidências, lógico, não deu para posicionar ideal. Mas para um cirurgião, às vezes, não sei, tá? Eu não sou cirurgião. Mas para um cirurgião, às vezes, pode importar saber se a fíbula está fraturada ou não, porque a técnica pode mudar. Às vezes ele pode colocar uma placa, mas se a tíbia estiver assim, ele tem que botar o lumpino, sei lá. Sei lá. Tanto porque eu descrevi que está sobrepondo a fíbula, então não dá para avaliar ela certo, né? Resumindo, assim, uma fratura oblíqua, né, de tíbia, parece que é fechada, tem umas esquírulas ósseas. Vamos ver como tu descreveu? Pode ser? Vamos lá. Então, a gente tem uma descontinuidade óssea sugerindo oblíqua curta. Pode ir direto, tá? Eu botei isso aí porque eu não tinha outra. Aí, Tá afirmado. sei lá, mas... Tá. Naquela da esquerda, eu fiquei um pouco na dúvida se ela não é espiral. Tá. Essa dúvida me aparece também. Mas a espiral, eu acho quando ela tem mais bisel. Aí ela faz um biselzinho. Mas a espiral ela tem que ser mais que isso para mim. Então, é porque na outra, eu fiquei com a sensação como se tivesse uma partezinha um pouco menos radiopaca e... Sim. Entendeu? É um discreto espiralzinho ali. Por isso que eu sugeri, entendeu? Se eu tivesse a outra, talvez eu valeria melhor. Eu coloco assim, ó. Eu também fico na dúvida. Gente... Ali não vai fazer muita diferença. Não vai, E eu não coloco oblíqua curta, sabe? Opa, sabe, Dai? Eu acho, tudo bem, não tem problema. É que eu não uso. Nos locais... Eu botei esse caso aí para discutir como vocês estão descrevendo as fraturas, né? Pois é, eu fiquei um pouco curiosa. Esse curta com relação, por exemplo, se ela tivesse mais longitudinal, aí você usaria oblíqua longa? Isso. Tá. É uma classificação mais cirúrgica. Dai, onde que tu aprendeu isso? Eu acho que, se eu não me engano, no Trau tem. Tá bom? Eu não tinha visto, mas não que, né? Eu já não vi muita coisa na minha vida. Não, tudo bem, eu também não usava. Eu, por exemplo, não botaria curta. Às vezes eu boto também. Pode Uma escrever coisa mais cirúrgica. do jeito que tu escreveria aí para eu ver, então. Tá, eu tô tentando, vou colocar aqui, ó. Descontinuidade óssea de aspecto oblíqua curta. Aqui, discutível se eu colocaria, mas posso colocar, às vezes, num dia ensolarado. Posso, talvez, querer. Você colocaria fratura direta nos comentários? Depende. Nesse caso, não. Como é só uma fratura, como eu não quero repetir os termos, eu deixo fratura na impressão diagnóstica. Tá. Se tivesse mais uma fratura, aí eu já colocaria
Associado. Fratura tal. É, Aí múltiplas fraturas embaixo. isso. Tá. Com presença de esquírulas ósseas adjacentes e desvio do eixo ósseo anatômico do segmento ósseo distal em relação proximal. É Tudo bom. sobre esse eu queria comentar uma coisa também. Porque antes eu escrevi assim, o que eu estava vendo, o deslocamento tal em relação do segmento distal proximal. Só que eu fico pensando, como ela fraturou todo, no momento ela pode estar desviando para isso, mas com certeza ela vai mexer. Então, nesse caso, eu não escrevi. Uhum. Eu gosto Até de porque tirar. tem ortogonal também. Tá, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Calma aí. Deixa eu sair o negócio aqui. Ó. Eu gosto de selecionar essa parte e fazer isso aqui, ó. Deixar assim só. Ah, desvio do eixo ósseo, acabou. Tá. Se ele mexer para um lado ou para o outro, você muda. Né? Às vezes está solto o negócio ali. Tá, agora me explica um negócio. O que é isso? Eu sou leigo. O que é bordo dos ossos afilados? Eu aprendi com a Lívia numa vez que eu estava descrevendo uma fratura na residência. Ela falou que é importante botar se os bordos estão arredondados ou afilados, Por porque quê? daí sugere uma fratura antiga ou recente. Então tu traduz isso. Ah, tá. Fratura recente. Porque o cara não sabe o que isso quer dizer. Ou Tá seja, bom. ele olha para isso aqui e fala próximo, fíbula, entendeu? Tá. Então Entendi. tu traduz. E também gosto de escrever isso aí, porque é uma ponta óssea ali que deve estar machucando também os tecidos moles, né? Tá ótimo. Não, legal pra caramba. Tá? Se os bordos ósseos estão arredondados, indicando fratura antiga, por exemplo, tá? Ou com mais de 10 dias de evolução, por exemplo. Fíbula sobreposta por tíbia em ambas as imagens. Sugerindo, tá. A fíbula está sobreposta por tíbia. Isso é uma coisa, certo? Sim. Tem que acontecer isso na média lateral obliquada, como está essa aqui. Aham. Sugerindo descontinuidade óssea em terço distal. Vamos ver. Alguém consegue ver a fíbula aí? Eu achei em uma parte, em uma incidência que eu não tô vendo agora. Acha Qual? aqui, ó. Aqui, ó. É essa aí, parece que ela acompanhando. Que eu não sei se ela fraturou ou ela só, tipo, tá dobrada, entendeu? Tipo, galho, sim. Sim, não, ela deve estar fraturada. Mas não dá para ter clareza nessa imagem. Não. Então, fíbula sobreposta por tíbia em ambas imagens. Ponto. Tá? Tá. Então, há uma aparente descontinuidade óssea em terço distal de fíbula Ótimo. Tá. e também desvio de eixo. Uhum. Porque ela acompanha, né, a tíbia. Não deve estar fraturada. Tá. Tá bom? Tá. Aumento de volume de tecidos moles em perna esquerda. Vocês usam perna também? Coxa, perna? Eu gosto assim, ó. Adjacente à fratura. Porque eu não sei se perna é legal. Tem gente que não gosta. Indicando. Então, tu traduz também, entendeu? Aferindo ou indicando lesões de tecidos moles. Como, por exemplo, contusão. Você acha que isso não precisa ir lá embaixo? Não. Isso não é tão importante. Tá. Contusão, por exemplo. Entendeu? Tá. Não sei qual seria o termo apropriado aqui. O que vocês acham? Eu usei edema. Sei lá. Edema. Entendeu? O que vocês acharam? Vocês estão Eu quietos? sempre fico com dúvida do que sugerir para esses aumentos de tecidos moles. Contusão muscular, edema. Nesse Em caso, fratura, não, mas assim, geralmente eu coloco edema também, mas a contusão é bem importante. Né? são diferenciais. Naquele livro dos diferenciais, Alice, ela dá os diferenciais, assim, sabe? Aham, eu sempre falo de edema, mas contusão eu sempre esqueço. Eu também geralmente né? coloco Deve junto ter. edema de tecido Leg mole. não, eu uso só quando é tipo algum controle, ou que tem laceração, ou que tem
ah, líquido, alguma coisa assim, tipo, sabe? Ou quando é mais extenso, assim, não É, tá e só no foco quando de tem fratura. secreção, é isso que eu queria dizer, Uhum. no histórico, né? Ou quando é só tecido mole, não tem fratura, mas tem bastante aumento de tecidos moles, eu também geralmente coloco. E aí, na conclusão, eu não sei se coloca tanta Tá, coisa vamos assim. melhorar. Vamos melhorar essa conclusão. Fratura completa, diafisária, distal de tibia esquerda. Tá. Tá? Tá, e precisa Poderia falar onde colocar que é, alvíncula. onde que é de novo a localização, porque eu já descrevi lá em cima. Então, mas ele pensa assim, ele vai ler só isso aqui. Então, traduz isso aqui. Tá? Fratura completa diafisária de distal. Então, lá em cima, tu colocou assim, ó, por exemplo, os limites cutâneos preservados, que é uma fratura fechada. Tá. Entendeu? Uhum. Aparentemente também, né? É, porque a outra não dá pra... Porque não dá para. É uma fratura completa diafisária distal de tibia esquerda. Beleza. Precisa o completa? Eu Não não sei sei. não. Porque fratura já é completa, senão é fissura, Uhum. né? Tá bom. E aqui eu coloco presuntiva. Ai, presuntivo, me lembra presunto? Apresuntado. Coisas que eu e a Mari não comemos. É. Tá vendo? Ó, presuntiva fratura diafisária de fíbula esquerda. Edema de tecidos moles em perna esquerda. Eu deixaria isso Lá em cima só. fora. Tá. E acrescentaria a frase inicial lá, qual as incidências foram avaliadas. Isso. Isso, tu tem que colocar aqui. Sem dúvida. Então, radiografias, médio. Não sei como é que se escreve. Médio laterais de tibia esquerda foram obtidas. Tá bom. E aqui, Dai, Tá. sugere-se estudo Ah, ortogonal para melhor avaliação do paciente. ótimo. Alguém está falando no chat aí? Pintou uma luzinha aqui. Ué. Acho que não. Não. Tá, não tem. Tá. Sugere-se estudo ortogonal de tíbia, né? Ai, gente, eu vou ter que ter o telefone. Peraí. Vai lá, fica à vontade. Que tal? Acho que ficou bem bom. A contusão de tecidos moles, eu acho que já está ali em cima. Né? É meio que óbvio que ter uma fratura vai machucar, então não sei, eu fico na dúvida também se a gente deveria colocar aqui, tá? Mas é isso. Tíbia tem assim. Que tal? Ficou bem bom. Bem bom. Alguma outra sugestão? Não? Não. Tá legal? Tá ótimo. Então tá. Beleza, então. Muito Próxima legal semana a gente se vê para mais uns rounds. Sim. Sim. Muito legal isso pra gente ir melhorando, né? Vendo mais uns pontos assim que a gente pode deixar as coisas mais claras. Eu acho que todo mundo aprende um pouco, né? Uhum. Também porque a gente começa a falar um pouco mais a mesma língua também. Também E a gente tira algumas dúvidas, ó, por exemplo, uma coisa nova, uma palatite, né? Um artigo novo, então é isso aí que a gente tem que buscar, sempre está melhorando. Então, semana de Boston, vai ser, eu vou estar lá a semana inteira, eu quero fazer um rounds com vocês também lá, ou logo depois de lá, para mostrar já algumas coisas que eu aprendi lá. Mas semana que vem você vai estar aqui ainda, né? Vou. Então tá, só deixa eu dar um tchau aqui para a galera. Vou parar de gravar. Porque eu não sei fazer isso, mas tudo bem. Meu Deus. Como é complicado esse Zoom. Stop share. Pronto. Agora, Parou de gravar?
Calma aí. Ai, gente. Então é isso, meu povo amado. Esse foi um dos rounds da radiologia. Alguns casos, alguns comentários. E tamo junto, é isso aí. Então tá. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.